Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com mais uma aula de ética cristã. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre alguns cuidados que os obreiros precisam ter. Vamos falar especificamente da ética na vida dos obreiros. Então, primeiramente, nós precisamos entender aonde nós estamos situados na nossa apostila. Então, essa aula que eu estou passando para vocês, o conteúdo na apostila está entre as páginas 22 e 24 da nossa apostila. Primeiramente, nós precisamos dar atenção a algumas advertências a qual Paulo fez a Timóteo em relação ao cuidado de si próprio. Não tem como um obreiro, uma obreira, seja ele pastor, seja ele presbítero, seja ele evangelista, seja ele diácono, seja ele líder de jovens, ou seja ela uma pregadora do evangelho, uma professora de crianças, em todos os departamentos de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, é necessário homens e mulheres cheios da presença de Deus. É notório, a igreja ela percebe, a igreja ela analisa, a igreja ela discerne as pessoas que têm vida com Deus e as pessoas que não têm. Esse é um ponto específico, esse discernimento da igreja. Porém, nós sabemos a diferença que faz quando um obreiro é cheio da presença de Deus, quando um obreiro de fato é vocacionado por Deus, quando ele está preparado para aquela função, quando ele se dedica naquilo que ele faz, é notório na forma que ele desenvolve. Então, um dos primeiros cuidados que nós temos que ter como obreiros, como pessoas que trabalham em departamentos de igreja, é como está a nossa vida espiritual. Como está o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus é de suma importância. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, né? Desperta o dom que há em ti, ou seja, busque recursos primeiramente para você. Porque quando um obreiro ele não é um obreiro que tem comunhão com Deus, o que ele passa não tem persuasão. Então, quando nós falamos do cuidado próprio da vida de um obreiro, nós não falamos somente da edificação própria, mas também quando ele passa um conteúdo, a forma que aquele conteúdo sai da boca de um pregador, de uma pregadora, de um professor, de uma professora, tem um efeito diferente. Então nós percebemos que esse cuidado que nós precisamos ter como obreiros, como pessoas que já trabalham na obra do Senhor, é de suma importância. O relacionamento com Deus é de suma importância. Essa ética do obreiro de ser uma pessoa preparada, de ser uma pessoa ordeira nos seus devocionais, na sua busca, no seu entendimento, nos seus estudos, é de suma importância porque isso vai refletir quando ele for ensinar. Então esse cuidar de ti mesmo é um princípio muito importante. Outra coisa que nós precisamos analisar quando nós falamos da ética, né, dessa moral, dessa ordem, dessa decência que obreiros precisam ter, nós fazemos uma análise em 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 3, também tem uma concordância, porque Paulo também fala a Tito, no capítulo 1, sobre qualificações. E quando nós falamos sobre as qualificações dos obreiros, nós podemos repartir ela entre ética e moral, porque ali as classificações, as exigências, alguns usam o termo o crivo, né? Então alguns crivos que o obreiro precisa passar, alguns estão relacionados na ética e na moral do obreiro.
outros princípios que Paulo fala que um obreiro precisa ter está relacionado no caráter e na conduta, e outros na vocação e desenvolvimento. Por exemplo, quando nós falamos dessa parte da ética e da moral de um obreiro, nós precisamos entender o que é ética. Ética é um conjunto de regras, ética é um conjunto de princípios e valores a qual a moral pratica. Então, um obreiro que tem esse conjunto de princípios e valores, estas regras implantadas em si, ao praticá-las, ele também é uma pessoa moral. Então, a moral e a ética é mais ou menos, de uma forma simples e objetiva, isso aqui que eu vou dizer para vocês. Ética, teoria, princípios, conjunto de regras e valores. Moral, a prática desse conjunto de regras e valores. Esse conjunto de regras, de princípios, de valores, que está em 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, ele vai falar de uma diversidade. Eu não vou explanar muito, porque esse seminário nosso visa ser aulas curtas, porém na apostila vocês vão ter esse assunto de uma forma mais ampla. Então, veja bem alguns princípios que são de suma importância. Nós precisamos ser pessoas preparadas, precisamos ter esses princípios e valores da nossa vida em prática para que nós não sejamos repreendidos. Porque um dos pontos que desqualifica nós a não sermos, ou seja, nos impede de sermos obreiro, é se nós formos repreensíveis. Você já pensou um ímpio que tem que ficar chamando a atenção de um pastor? Ô pastor, paga eu. Ô pastor, rapaz, você mentiu. Ô líder de jovens, você mexeu com a minha namorada. Ô rapaz, você denegriu minha imagem. Ô fulano, você comprou e não pagou. Quando que eu posso passar aí na tua casa para receber? Ou o teu patrão te chamar com frequência, porque você dá mau exemplo aos outros funcionários. Então isso é ser repreensível, é uma pessoa que precisa de repreensão. O obreiro, dentro dessa dinâmica cristã, dentro das doutrinas, dentro dessa ética, ele não pode ser repreensível. Ele tem que ser luz, ele tem que ser exemplo, dele tem que emanar caráter libado, caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então esse aspecto que eu acabei de dizer para vocês, ele está dentro de um conjunto de ética e moral. Então o que é ser ético como obreiro? É praticar esse conjunto de regras, esses princípios, esses valores. Então você se torna uma pessoa ética e uma pessoa moral. Agora, dentro desse conjunto de princípios e de regras, também tem aquela questão do cuidado da casa. Então, um obreiro, ele precisa ser exemplo primeiramente no seu lar. Ali na classificação, nos requisitos, no conjunto de princípios, um deles é aquele que não cuida bem da tua própria casa, como que vai cuidar da casa de Deus? Então o marido precisa ser marido de verdade, ele precisa ser cabeça do lar, ele precisa ser provedor, ele precisa ser homem, ele precisa ser uma pessoa de postura, ele precisa ser aquela pessoa que ampara, aquela pessoa que ensina, aquela pessoa que corrige os filhos na disciplina do Senhor, que faz com que a tua casa ela seja um ambiente de adoração e de louvor. Você já pensou? Hoje existe muito isso. Filhos de obreiros, você já frequentou igrejas? Eu passo por diversas igrejas, eu já vi coisas terríveis. De filhos de pastores, de filhos de missionárias, de pregadores, de diáconos, que não se comporta no culto,
que pega a guitarra sem ter autorização, que bate na bateria, que pula do púlpito, que corre na igreja, que a mãe repreende, o filho não obedece. Agora você acha que é postura de um obreiro ter uma família assim, desorganizada? A mulher envergonha o marido na frente de todo mundo, a mulher é autoridade sobre o marido, a mulher é o cabeça sobre o marido, discussões, uma casa sem princípios, e aí a pessoa sobe lá em cima para ensinar. Então, se não tem uma vida primeiramente correta dentro do lar, você é um fracasso no púlpito. Eu vou no final falar para vocês o porquê muitos ministérios não deslancham, o porquê muitas pessoas não têm conhecimento profundo, o porquê muitas pessoas não conseguem desenvolver com graça, com lágrimas nos olhos, com unção, o chamado. Eu vou explicar para você lá no final. Então veja bem, se dentro da ética e da moral está esses princípios de não ser repreensível, de não ser repreendido, de ser irrepreensível, também está sobre como está a nossa casa. Mas existe também a questão de conduta, de caráter, a questão de prática, a questão daquilo que eu produzo na sociedade visível. Por exemplo, nós precisamos ser pessoas hospitaleiras, precisamos ser pessoas que não temos vícios, precisamos ser pessoas inimigas de contenda, precisamos ser pessoas cordatas, precisamos ser pessoas aprazíveis, precisamos ser pessoas que mostram para a sociedade, não somente dentro de um culto, que nós fomos de fato transformados e que as nossas obras é do Espírito. Então existe essa parte da conduta e do caráter nas negociações, como fala, como compra, como olha, como se expressa, como se veste. Então tudo isso vai mostrar caráter. Então as imagens falam, dependendo como eu me comporto, dependendo como eu me visto, dependendo como eu trato as pessoas, eu revelo quem eu sou. Eu revelo as minhas intenções. O estereótipo está relacionado ao interior. Ele é a expressão do meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o obreiro precisa de caráter e conduta. E o terceiro princípio de uma ética de obreiros é que o obreiro precisa saber da sua vocação. A vocação, ela é divina. A vocação não é um homem, como nós vemos muitas vezes por aí, principalmente nas mídias, pela internet ou pelos cultos televisivos. Nós vemos muitas vezes pessoas ali separadas por homens, politicagem, né? Pessoas que o pastor tem preferência e faz toda aquela cena. Mas se a igreja ela não confirmar isso, se a igreja não sentir que aquela pessoa pode ser autoridade sobre ela, se a igreja não sentir que aquela pessoa pode ministrar na família dela, nos filhos dela, se a igreja perceber que o caráter daquela pessoa é inferior aos dos que estão sentados, a igreja não recebe sua ministração. Então a importância de eu ter uma vida reta é porque vai refletir no meu culto, vai refletir no meu cântico, vai refletir nas minhas exposições bíblicas também. E é uma questão muito importante, porque a vocação ela começa no princípio de Deus chamando, de Deus vocacionando. Mas o investimento parte de eu buscar a presença do Espírito e a comunhão com Deus, para que dentro dessa vocação eu seja abastecido por esses princípios que vai me levar a ser reconhecido como autoridade pela igreja e não simplesmente por um nome, porque tem pessoas que têm nome, mas a igreja não reconhece.
Tem pessoas que têm nome de obreiro, mas a igreja não o tem como obreiro. E por quê? Porque ela não consegue transmitir um caráter, uma ética, uma moral de obreiro. Então isso vai dificultar demais. Então é muito bom nós estudarmos sobre isso, porque eu vou aprender que vocação é o princípio, é Deus chamando. Ide e pregai. Agora, a minha dedicação na pregação parte da minha busca. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse conhecimento para pregar com excelência parte da minha busca. O obreiro tem que ler bons livros. O obreiro tem que ser conhecedor profundo das Escrituras. O obreiro tem que ter segurança naquilo que ele fala. Então a vocação, ela tem algumas confirmações. Primeiro, ela é divina. Uma pessoa vocacionada e uma pessoa que tem os princípios dessa vocação em si, ela passa a ser reconhecida como autoridade, não de uma forma imposta, mas de uma forma aceitável. Então nós temos alguns requisitos sobre essas questões também de vocação. Por isso que igrejas inteiras caem ao fracasso, porque muitas pessoas são designadas a cargos que não têm capacidade para aquilo. E a igreja resiste, porque a igreja é um dos principais fator, ou o principal, para que reconheça essa autoridade. Então é Deus, mas é também a igreja. Está vinculado à igreja. Para nós encerrarmos aqui sobre essa parte de ética de obreiros, ética ministerial, é muito importante que nós sejamos aptos a ensinar. E ser apto a ensinar é ser profundamente conhecedor. A Bíblia diz, não seja neófito, neofito, duas palavras gregas, planta nova. Não seja uma planta nova, porque planta nova não aguenta o calor intenso do deserto. Planta nova também não suporta muita água da tempestade. Planta nova não tem estrutura no seu caule, seus galhos são fracos, suas folhas são frágeis. Paulo está dizendo, dentro de um ministério, nós não podemos ter pessoas fracas, pessoas medíocres, pessoas covardes, pessoas que caem na soberba de achar que ela faz, que ela é. Porque no texto vai estar dizendo lá em 1 Timóteo capítulo 3, que não seja neófito obreiro, que não seja de um dia para o outro colocado ali numa posição de serviço a qual a igreja é ministrada. Por exemplo, a pessoa sem bagagem nenhuma vai para o pastorado, a pessoa sem bagagem nenhuma vai para o presbitério, é uma pessoa de pouco tempo de vida cristã, é uma pessoa que ainda o seu relacionamento com Deus não é sólido, é uma pessoa que o seu conhecimento é limitado, e aí ela recebe essa autoridade das mãos dos presbíteros, dos pastores, e ela vai passar a desenvolver aquilo, ela vai desenvolver errado. Então, o fato de ter muita competição dentro de igrejas imaturas é porque tem muitas pessoas ordenadas de forma neófita. Então, para que não caia, não incorra na soberba do diabo, ou seja, pessoas neófitas, elas não sabem o porquê prega. Elas acham que ela tem que pregar bem para receber elogios para si. Isso é um neófito. Você quer ver um comportamento de um neófito? É se preocupar se as pessoas gostaram da sua pregação e não se preocupar se de fato foi Deus que falou essa pregação. Isso é coisa de neófito. Neófito se preocupa com elogios. Neófito se preocupa com desenvolvimento pessoal.
porque ele quer um retorno do culto para si. Neófito precisa de barulho, neófito precisa de aplausos, neófito precisa de adjetivos, neófitos precisa de glamour, de elogios. Isso aí é coisas de neófito. Homem de Deus e mulher de Deus não precisa disso. O que um homem de Deus e uma mulher de Deus, um obreiro, uma professora de crianças, um líder de jovem precisa saber? Se eu fui fiel à pregação, se essa pregação que quase ninguém gostou, de fato foi Deus que me deu, e se foi Deus que me deu, eu durmo tranquilo. Uma pessoa apta a ensinar não é somente uma pessoa que prega textos profundos, mas é uma pessoa convicta de que aquele texto foi Deus que o deu para essa igreja. Então, quando eu sou uma pessoa madura, eu tenho maturidade e ao mesmo tempo eu tenho bagagem, eu tenho conhecimento, eu tenho estrutura, eu sou apto para aquilo, a obra de Deus caminha de uma forma correta. Outra coisa que nós precisamos entender, dentre essas coisas de ser apto a ensinar e de não ser neófito, é que você foi chamado para a glória de Deus. Você tem que ter uma educação, você tem que ter um comportamento na presença de todas as pessoas. Mas a fidelidade máxima é ao Senhor. Então, entre agradar a Deus e os homens, nós agradamos a Deus e perdemos os homens, se assim for. Mas nós nunca perdemos a mensagem. Então, nós temos que ter postura para não negociar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E só consegue ter essa postura quem de fato tem maturidade. Então, um obreiro maduro, ele também se preocupa com os ouvintes. Um obreiro apto, ele se preocupa com os ouvintes. Ele conhece o seu público, ele sabe as pessoas que o ouvem, ele sabe que ele tem que resumir o texto, ele tem que simplificar a linguagem, ele tem que fazer comparações do cotidiano. É uma pessoa que transita lá no rapaz da roça e faz uma comparação, e depois ele sobe e faz a mesma comparação para o médico que está visitando a igreja. Ele consegue fazer uma comparação de um elemento, de um princípio bíblico, usando um termo cirúrgico, e ele consegue fazer uma comparação usando um texto bíblico dentro da vida de um agricultor. Então, essas transições eu só consigo fazer se eu tiver muita segurança do texto. Porque se eu levei tudo pronto, eu não consigo modificar, porque eu narro. Mas se eu fiz um esboço escrito, porque pasmem os irmãos, mas esboço escrito dentro das academias de igrejas sérias não é sinônimo de não ter conhecimento, é sinônimo de organização. É que a maioria de vocês vem de cunho pentecostal, então vocês acham que quando uma pessoa sobe com um papel ali, ela é despreparada. Não, ela é uma pessoa organizada. É que tem pastores, igual eu, que tem essa cabeçona, que vocês percebem, cabeção, o cabeção aqui consegue formular dentro da cabeçona. Mas aí alguns passam no papel. Os meus melhores professores de teologia, pastores de igreja, Emerson Maia, Zabatiero, o próprio Eugênio de Assunção, e outros mestres, eles usam esboços. Então, o esboço, ele organiza os principais tópicos, mas aí você, tendo segurança desses principais tópicos, você transita dentro deles. Então, tem diferença de sermão que é montado com esboço, e tem uma diferença para sermão que é copiado e depois somente narrado. Então, quando você montar um sermão, você pode usar os papéis, mas você tem que ter liberdade dentro desses papéis para você fazer aplicação, porque quando você está montando o esboço na tua casa, você ainda não vê o público que está presente no culto. Mas quando você está no púlpito, você fala, puxa vida, achei que ia vir um público, acabou vindo outro. Hoje tem muitos visitantes.
Mas os tópicos estão ali, está organizado a divisão, está organizado a subdivisão, está organizado legal. Mas eu posso muito bem simplificar a linguagem, eu posso muito bem acrescentar uma aplicação mais simples. Então é essa forma de se locomover que vai mostrar para a igreja que nós somos aptos, que nós somos pessoas seguras no que fazemos e no que falamos. Por isso o comportamento de púlpito também é muito interessante. A altura de voz, não imite voz de ninguém, você não é papagaio, cara. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Com todo amor, tem identidade. Eu não sou o melhor pregador, não sou, eu estou longe, eu estou aprendendo muito, eu vou viver minha vida toda aprendendo. Tem pessoas mais eloquentes, mais sábias, mais instruídas. É claro que tem, tem milhares. Mas você pode ir no YouTube, onde for, você nunca vai encontrar uma pessoa, fala assim, nossa, o pastor Denis imita igualzinho essa pessoa. Não tem. Não tem, porque eu sei da minha identidade. E eu sei que dentro da minha identidade, Deus pode ter dado uma igreja para mim só de 50 pessoas. E pode sair um obreiro de dentro da nossa igreja que vai ter uma igreja de 500 pessoas. Então eu sou feliz com o que eu tenho. Eu não preciso imitar alguém, até porque ele está num contexto diferente do meu, de uma região diferente da minha, com um povo diferente do meu, ele foi colocado lá e eu aqui, tudo coopera para o bem, para a glória do Senhor. Então, guarde isso no teu coração, tenha identidade. Preste atenção na altura de voz, nas gesticulações, como falar, nas expressões. Não interrompa falas, dá tempo para pausa. Use repetições quando você vê que a expressão ainda está longe do centro da sua mensagem. Por exemplo, meus irmãos, eu saúdo-vos com a paz do Senhor. Você percebeu que os irmãos estão dispersos? Meus irmãos, vocês estão bem? Quantos entraram aqui para adorar a Deus nessa noite? Vamos adorar o Senhor também ouvindo, porque ouvir a pregação é também adoração ao Senhor, porque nós estamos aqui para a tua glória. Os irmãos estão aí, legal, vamos para a palavra de Deus, abra a Bíblia. Então, dá essas pausas na fala. Se você falar muito rápido, sem pausa, você mostra duas coisas. Nervosismo e outra coisa, o medo de errar. Então as pausas, ela não deixa você ter divagação. As pausas é interessante porque o teu cérebro tem tempo de colocar palavras. Por isso que quando se prega muito correndo e muito agitado, às vezes erra palavras e não dá mais para consertar. Então nós precisamos dar pausa, porque ouvintes, às vezes, são ouvintes limitados. E por que fazer uso de repetições na aplicação? Para que a pessoa saia com entendimento pleno do que você disse, porque a pregação tem que ser entendida. Eu espero que todos vocês tenham entendido essa aula e que Deus abençoe vocês grandemente e que o ministério de Deus sobre a vida de vocês sejam prósperos para a glória do nome do Senhor Jesus. Até mais, até a próxima aula.